Interrogações. Um encontro com o marido da condessa testemunha de todos os tempos. O ilustre desconhecido me perguntou: Como vai o vale? O vale? Tudo bem, vai muito bem, graças a Deus. Tudo bem mesmo? Estranhei a insistência e perguntei: Mas por quê? O senhor viu algo de errado? Não sei. Há algo errado? Percebi a armadilha e interroguei: Mas quem é o senhor? Sou o marido da condessa, testemunha de todos os tempos. O senhor é encarnado? Não. E como eu estou lhe vendo? O senhor está materializado? Não. Então o senhor é um encoraçado? Talvez. De qualquer forma, eu pertenço a outra dimensão. Então é um espírito? Todos somos espíritos. O senhor também não é? Estava me referindo a um espírito desencarnado. Mas eu sou encarnado. Como assim? Sou encarnado em outro planeta. E como o senhor está aqui na minha dimensão? Não importa como eu vim. Queria ter a aparência mais natural de um encarnado no seu planeta, para conversarmos mais à vontade. Mas agora o senhor estragou tudo com sua mania de fazer perguntas. Eu vim para saber a sua opinião sobre o vale. O senhor que estragou tudo quando disse que era o marido da condessa. Não sabia que ela era casada. Bem, isso é irrelevante. O caso é que eu quero a sua opinião. Eu não sou nenhum deus, sou apenas um encarnado em outro planeta. É mais fácil para o senhor me chamar extraplanetário. Cheguei aqui pelos meus próprios meios, me revesti dessa aparência. Queria saber o seu ponto de vista, a sua visão do vale. Se o senhor sabe das coisas, o senhor saberá que a gente encarnado enxerga muito pouco, não penetra nas realidades. O mundo não é como é, mas sim como cada um o vê. Concordo com você que a visão do encarnado é muito limitada, a não ser o quê? Nada. Eu sei que o senhor ia dizer, eu sei. A gente nada enxerga quando está cego da alma, pois a cegueira tem as raízes das paixões, na vaidade, no orgulho ou nos vales negros das incompreensões. Ao contrário o quê? A eliminação da consciência que vem de Cristo Jesus. Concordo. A propósito, o seu mundo também está inserido no sistema crístico? Todo o sistema solar está inserido nesse sistema. Mas Jesus também encarnou no seu planeta? Como é que ele se chama? Olha, é difícil responder essa pergunta, pois no meu planeta as coisas foram bem diferentes que na Terra. Quanto ao nome, eu direi oportunamente. E Jesus, você sabia que ele era um Deus? Sabia e sei. Foi o Deus que construiu todo o sistema solar, e por isso ele também é chamado o Cristo Sol. Aliás, sobre esse assunto eu sei mais alguma coisa. Ele também foi o Deus dos judeus, pois Jeová. Estou percebendo que você está informado, mas não vamos fugir do assunto que me trouxe aqui. Qual a sua visão do vale? Minha visão. Bem, ela tem variado muito. Às vezes eu vejo o vale como uma coisa grandiosa, uma missão sublime. Depende do meu estado de espírito. Outras vezes eu vejo como uma missão prestes a fracassar. Isso acontece quando eu olho em torno de mim e vejo a pobreza humana dos seus componentes, dos meus companheiros de jornada. Pobreza humana? Em que sentido você diz isso? O que é pobreza humana? No principal sentido da incompreensão. Os jaguares parecem que não estão compreendendo a maravilhosa dádiva de Deus que têm nas mãos. Parece que não compreendem nem a Neiva. Noto que você está falando de Neiva como se ela ainda existisse. Ela não desencarnou? Você está me testando, pois sabe muito bem que o desencarne não significa morte. É apenas uma mudança de um plano para outro, e ela está mais viva do que nunca. Mas você acha então que ela ainda está no comando do vale? Mas é lógico. É lógico como? É lógico de uma lógica de nossa própria corrente. Quando um médium desencarna, ninguém ocupa o lugar dele, e ele continua responsável pelo lugar que ocupava. No caso de Neiva, ela, com uma médium da corrente, continua no seu posto, e graças a Deus. No caso dela, especialmente. Não? Mas há uma diferença. Ela não está mais aqui para orientar vocês. E que eu saiba, ela ainda não veio para continuar orientando. Parece que você está bem informado. Na verdade, ela já deixou tudo pronto, mas tudo mesmo.
os rituais, as emissões, os cantos, os hinos, as construções, os documentos escritos, a moral ensinada, a filosofia e principalmente a emanação. Você precisaria ver quando Raul, o filho caçula dela, põe uma fita gravada por ela no templo. É como se ela estivesse presente de corpo e alma. Quanto a ela ter vindo nos orientar em termos físicos, é um assunto delicado que merece uma ponderação em uma área que comporta muitas indagações. Antes dela desencarnar, muito antes, ela nos disse que quando isso acontecesse, ela não viria naturalmente incorporada em alguém antes de 40 dias. Isso, para nós, nos dava a impressão, embora na ocasião muito remota, de que ela viria incorporada tão pronto decorressem os 40 dias. Mas não foi o que aconteceu. Logo após o seu desencarne, antes mesmo dos 40 dias, apareceram médiuns que alegavam ela ter incorporado neles, principalmente as ninfas. Houve até uma ocasião que um doutrinador me trouxe uma fita gravada que seria de Neiva incorporada na ninfa dele. E a voz dela dizia que a dita ninfa é que iria ocupar o lugar dela. Mas eu quero saber a sua opinião. Ela tem vindo ou não? Minha opinião é que ela só ficou ausente de nós esses 40 dias. Mas a presença dela, sua manifestação, tem sido feita de maneira variada. Ela se manifesta aos médiuns em seus desdobramentos, em suas vidências e até mesmo tem feito conferências com eles no plano em que ela estaria. Mas, Tomoshi, você acredita mesmo nisso? No contato dela com os médiuns? Não tenho motivo algum para não acreditar. Houve até um caso que se passou recentemente que comprova isso. A família dela e alguns amigos vinham em caravana do sul da Bahia, onde haviam passado as férias. Eles tinham passado numa cidade do percurso e se preparavam para continuar em direção a Brasília. Era pela manhã e eles estavam carregando os carros para a viagem. Nesse azáfama de preparativos, um garotinho de 3 anos, que está sendo criado pela filha mais velha de Neiva, fez um estranho pedido. Ele queria vestir uma roupa nova, porque ele iria ver a vovó Neiva. Não houve como demovê-lo, e subiram com ele ao hotel e vestiram a roupa nova. Nesse ínterim, o Capuchinho, um mestre muito chegado à família Zelaya, pôs o seu carro em movimento para abastecer uns 100 metros adiante. Não viu o filho dele que estava na frente do carro e passou com as 2 rodas, a da frente e a traseira, sobre a cabeça do garoto. Correria, gritos de aflição, e o levaram para o hospital. Nesse ínterim, o menino que a Lúcia cria começou a gritar excitado: olha a vovó, ela vai indo ali. Segundo ele, ela ia subindo o morro em frente ao hotel e vestia uma linda roupa azul. O garoto acidentado não teve sequer um arranhão. E eu pergunto, é possível desacreditar nisso? Bem, e a posição dos trinos sobre a presença dela? Logo depois do seu desencarne, quando começaram as notícias sobre a presença dela entre os médiuns, os trinos tomaram uma atitude de cautela. Houve um perfeito acordo entre nós de nunca desiludirmos os médiuns, mas sempre de recomendar que, se eles vissem ou incorporassem Neiva, que guardassem para eles mesmos, não comentassem com os outros médiuns. E essa atitude tem sido mantida até hoje. E, publicamente, a Neiva nunca se manifestou? Umas 2 ou 3 vezes eu fui chamado a um trono no meio do trabalho oficial, com o doutrinador dizendo que Neiva estava incorporada e queria falar comigo. Foram ocasiões penosas e negativas, e eu não acreditei que fosse verdade. Eu acredito mais que eram espíritos de boa vontade que queriam me ajudar, ou quem sabe, não é? A gente não enxerga os espíritos. Houve também uma ocasião que uma médium sentiu muito a presença de Neiva, e a família toda foi convocada então para incorporação. Foi tudo muito penoso. A gente sentiu muita insegurança, muito constrangimento. Posteriormente, o Nestor sugeriu que Mãe Tildes havia feito uma ponte entre Neiva e nós, devido exatamente às emoções que haviam surgido. Na verdade, eu fico imaginando como seria se Neiva incorporasse realmente, sem dúvidas, em um médium qualquer. O que ela iria nos dizer? Nesses quase 3 anos decorridos,
Muitas coisas aconteceram entre nós que não combinam muito com sua orientação habitual. Isso seria motivo de muito constrangimento para um espírito que nunca dividiu, mas sempre somou. Eu concordo com sua ideia. Mas o que está acontecendo que não combinaria com a clarividente Neiva? Bem, na verdade, as coisas que não combinariam com Neiva, coisas de conduta doutrinária, não combinam com o sistema crístico, com o evangelho, que no fim dá na mesma. Meu caro EP, não é isso que você é? Um extraplanetário? Bem, me chame do que você quiser. Mas você fica dando voltas e a conversa vai se esticando. Meu tempo é limitado. É que nunca tive a oportunidade de falar das coisas que estão no meu coração e não tenho muita segurança de que o momento é oportuno. Sempre é bom a gente abrir o coração. Pelo que sei, a sua corrente é uma corrente sentimental. Não é bem isso. Na verdade, a nossa corrente é essencialmente crística, de Jesus e de Pai Seta Branca. E isso significa amor, amor incondicional. E o sentimental que você fala é a sensibilidade que vem da delicadeza. Somos sensíveis e sensitivos. Mas chega de rodeios. Eu vou falar o que sinto. Como estou vendo meu mundo, meu universo. E Deus me livre de que isso seja um julgamento. Se for, que Deus me perdoe. Nossa corrente, na sua constituição física, na sua parte humana, é constituída por jaguares, homens e mulheres que têm no mínimo 19 encarnações, conforme a afirmação peremptória da clarividente Neiva. Partindo desse princípio e sabendo-se que esses espíritos são juramentados ao Cristo Jesus, todos sabem, na sua individualidade, as circunstâncias da vinda de Jesus ao nosso planeta e como aconteceu todo o drama daqueles 3 anos em que ele pregou a sua doutrina. Bem, deixa-me fazer uma pequena prescrutação. Naquele tempo, a doutrina que o povo de Israel seguia era a lei de Moisés baseada num Deus único e que há milênios alimentava a religiosidade desse povo. Os profetas de Israel, também há muitos milênios, vinham profetizando a vinda de Jesus, que seria, na verdade, o Deus deles, o Criador do sistema solar, que se faria presente entre eles. Mas o complexo sistema mosaico fora sofrendo um desgaste através dos tempos, e aos poucos seus rituais foram se esvaziando, se horizontalizando, os componentes caindo na sua personalidade e perdendo contato com sua individualidade transcendente. Quando Jesus chegou, eles não perceberam a maravilha que estava acontecendo, e o resultado foi a condenação do grande mestre. A mesma situação vem acontecendo periodicamente na humanidade, mas principalmente nas religiões. Quanto mais acuidade, mais rigor nos rituais, menos cerne, menos substância, menos espiritualização. Os jaguares sabem disso no seu íntimo, na sua individualidade, no seu espírito, tanto que na sua boa espécie de boemia não ligam muito para detalhes. Mas o que está acontecendo nestes últimos anos, para ser preciso, exatamente há cerca de 7 anos, é que se vem regularmente perdendo o sentido do transcendente, do mundo espiritual, como aconteceu no tempo de Jesus. Isso resulta cada vez mais na horizontalização das energias e na quantidade manipulada, sem a preocupação da qualidade. Espere. Explique melhor esse assunto de energias. O que vocês aqui na Terra consideram energias? Bem, a energia é uma manifestação de Deus, isto é, Deus se exprime em energia. Deus é energia. Tudo é energia. Tudo, portanto, é energia. Mas quando essa energia se exprime, se manifesta, entra em ação, ela se diferencia na dependência dos campos vibratórios que a conduzem, momento no qual elas também podem ser chamadas de forças. Portanto, na sua essência, ela é sempre a mesma, e somente se diferencia em termos de quantidade, ou seja, mais energia ou menos energia. Isso então determina a sua qualidade. Eu sei que você entende bem disso. Aliás, deve entender muito melhor do que eu. Na verdade, estou ensinando o Pai Nosso para vigário. O que é isso de vigário? Deixa para lá. Eu vou explicar por outro ângulo.
A mais pura energia possível nasce em Deus. A partir de Deus, fazendo sua trajetória nos campos vibratórios, ela vai se individualizando. São quantidades de energia contidas numa ideia, num limite, numa concepção. É como nascem os espíritos. O espírito é, portanto, uma certa porção de energia individualizada. Como Deus é tudo e o todo ele, o espírito é apenas uma parte de Deus, uma partícula divina. O espírito, então, está num campo vibratório abaixo de Deus, como também está tudo, o universo, as estrelas, a terra, etc. A partir daí, tudo depende das vibrações que aqui na Terra nós medimos. Bem, só na Terra que existe relógio, cronologia, em termos de vibrações por segundo. Assim, na superfície do planeta Terra, as vibrações variam de 1 a 16 vibrações por segundo. Por esse motivo que a nossa personalidade, o ser humano, é essencialmente negativo, uma vez que tudo está inserido nessa energia densa, concentrada, pesada, medindo de 1 a 16. Bem, meu caro Tumushi, você saiu bem na explicação das energias. Na verdade, o assunto é um pouco mais complicado, mas eu não vou exigir que na sua limitação de encarnado você possa saber mais. Mas estou percebendo que, para você me dar uma resposta a respeito do vale, você está rodeando muito. Admito que para você não seja fácil, mas simplifica um pouco, Tumushi. Bem, meu amigo EP, agora eu já posso simplificar porque caímos no problema personalidade. O que estamos sofrendo aqui no Vale é de excesso de personalismo, o que resulta num excesso de manipulação de energias negativas. Estamos usando em excesso a força da Terra, a força do jaguar, que significa felino, sangue, ectoplasma, magnético animal. É só isso. Mas deixa-me explicar o que nós, aqui na Terra, conceituamos como personalidade. A palavra persona foi criada pelos gregos para denominar uma máscara que era usada nos teatros gregos. Como os teatros eram estádios abertos, onde cabiam milhares de pessoas, se chamavam, na verdade, anfiteatros, esses estádios abertos. Os artistas usavam uma máscara maior que seus rostos, na qual eram acentuadas as definições do personagem que o artista ia representar. Assim, um vilão tinha a máscara feia, uma boca retorcida para baixo. Um cômico tinha um ar de riso, etc, etc. A boca dessas máscaras era entreaberta e servia de amplificador para a voz. Daí derivou a palavra personalidade, quer dizer, a personificação. A máscara que usamos na representação do nosso papel kármico aqui na Terra. Para cada vida, cada encarnação, temos uma personalidade diferente. Às vezes somos mocinhos, outras vezes vilões e noutras apenas cômicos. Mas a personalidade não é indicativa do grau de evolução do espírito. O espírito é o artista e tanto pode representar um papel de mocinho como pode viver um papel de vilão, tudo dependendo do enredo kármico em que está inserido. É por esse motivo que Jesus, o grande mestre, deu ênfase especial à lei do não julgamento. Mateus, capítulo 7, versículos 2 a 5 e outros. Esse fato só pode ser bem entendido se considerarmos o conjunto que compõe um ser humano. Ou seja, personalidade e individualidade nas luzes das leis kármicas e crísticas. Como disse há pouco, estamos sendo muito personalistas. Estamos dando vazão demais aos nossos temperamentos, nossas vontades, e não à vontade de Deus. E isso acontece em geral em todo o corpo mediúnico? Essa é exatamente a pergunta que gostaria que não fizesse. Somos uma corporação, e todos sofremos os efeitos do que qualquer membro dessa tribo faz, pois não somos um conjunto de personalidades, e sim um conjunto de individualidades. Neiva nunca nos agraciou com os títulos que temos na Terra. Nunca nos chamou de doutores ou distinguiu qualquer de nossas posições humanas. Ela nos revelou e nos credenciou com os títulos de nossas individualidades transcendentais, as coisas que nós conquistamos e não sabíamos nas muitas encarnações.
Ela revelou as nossas inclinações, nossas linhas vocacionais, aquilo que nós aprendemos a fazer melhor através dos milênios de nossa evolução. Nisso consiste a sabedoria e grandeza de Neiva. Ela nunca se preocupou com nossa personalidade kármica. Ela sempre nos consolava, passava sua bendita mão sobre nossas cabeças, nos ajudava a viver nossas dores e nossos ais, mas nunca nos recriminava. Ela nos aceitava como nós estávamos sendo e nos despertava para o que éramos realmente das nossas individualidades. É por isso que quando damos muita vazão aos nossos temperamentos, nós não temos emanação. Somos como sinos que tocam, mas não tangem, como diria Paulo de Tarso. Essa é a grande sutileza que o Evangelho nos ensina. Quando falamos apenas com nossa personalidade, nossas palavras refletem as leis da Terra e as dificuldades de entendimento que disso resultam. Nas leis que regem o planeta, nada é completo, nada se realiza, nunca existe justiça, mas tão somente o karma. Por isso é que na Terra as guerras são permanentes, sempre existem tiranias e má distribuição das riquezas. É a própria lei que rege o planeta. Deus o fez assim. Tudo provisório, transitório, para que nunca nos apegássemos demais e um dia possamos morrer para ele, para o planeta Terra. Ao contrário, quando damos vazão à nossa individualidade, nela nós sabemos das coisas, já vivemos muitas encarnações e aprendemos a distinguir o que é transitório e o que é transcendente, o que vai desaparecer e o que vai continuar. Percebo que você se preocupa muito com esse problema da personalidade. E me pergunto, será que o corpo mediúnico sabe disso? Ou melhor, eles sabem distinguir em si mesmos, separar o que neles é personalidade e o que é individualidade? Que eu saiba, isso é um refinamento intelectual, um exercício filosófico. Se eu não estivesse tendo uma ideia do que você é, eu diria que sua pergunta é apenas para me provocar. Nesse momento, você está parecendo com um velho amigo meu que costumava dizer que eu prego as minhas teorias e minha filosofia. É que ele, esse meu amigo, se esquece que nós aqui, nesta bendita doutrina do amanhecer, não aprendemos com nosso intelecto ou nossa cultura escolar. Na verdade, predomina em nossa corporação a meia cultura e muito analfabetismo. Mas isso não tem a mínima importância. Nossos médiuns aprendem mediunizados, e cada um aprende conforme o seu grau evolutivo, de acordo com a velha e sábia didática evangélica. Jesus veio ensinar a toda a humanidade, e não somente aos letrados. Quando ele escolheu os seus discípulos, foi entre os homens simples e rudes, entre pescadores e artesãos. Neiva também sempre cercou-se de pessoas simples, e com isso fez um império espiritual. Os raros intelectuais que apareceram na sua vida foram as exceções para confirmar uma regra. É, portanto, na mediunidade que devemos procurar a capacidade receptiva, o mais perfeito desenvolvimento do processo evolutivo. Eu não tenho receio de ensinar as coisas mais profundas da doutrina do amanhecer, que é uma verdadeira ciência espiritual, a quaisquer médiuns. O que é preciso, e nisso vai toda a capacidade de saber ensinar, é a adequação das palavras e a repetição, a redundância. Mas nunca se confundir o vocabulário simples com grosseria, com escárnio. Então, meu caro Tumushi, voltamos à preposição básica. Você acha que está havendo muito personalismo? E no que isso está afetando a missão? Tem. Só a espiritualidade maior é que pode responder isso. Mas na minha humana limitação, eu comparo as várias fases da corrente, cuja história eu conheço nos menores detalhes, embora eu só tenha entrado aqui em 1965, e a corrente já existisse desde 1959. Na época em que entrei, havia pouco tempo que ela havia sido interrompida. Comecei no período de Taguatinga, para onde Neiva havia se mudado em meados de 1963. A União Espiritualista Seta Branca, o ESB,
ainda existia como pessoa jurídica, mas oficialmente ela ficara na Serra do Ouro, 14 quilômetros antes de Alexânia, em Goiás, e o Dr. Alain Guerra Nogueira da Gama era o seu presidente vitalício. Os 5 primeiros anos de existência da corrente tinham sido os mais dramáticos, os mais decisivos, de modo que todas as conversas, todos os assuntos do dia a dia, giravam em torno da UESB. O grupo havia sido cindido, os médiuns se dispersado, e apenas havia ficado aqueles mais chegados, mais íntimos de todo o processo. Neiva morava num barraco em Taguatinga, coberto com velhas telhas de papelão. Nele morando cerca de 80 pessoas, a maior parte crianças de várias idades. O templo era feito de tábuas velhas e ficava numa ponta de rua. O dia todo Neiva atendia os aflitos, e nós, os amigos, permanecíamos à espreita dos seus poucos momentos livres para ficarmos aos seus pés. Ela então nos falava dos mundos espirituais, ou então incorporava as principais figuras de nossa cúpula, isso se repetindo dia após dia e indo até as madrugadas. Foi nesse tempo, vivido intensamente, que aprendi as bases da doutrina do amanhecer, me tendo sido proporcionado o maior quinhão de ensinamentos em virtude dos compromissos que viria a assumir mais tarde. Em 1969, viemos para este lugar que há muito já estava reservado pela espiritualidade. Assim, mesmo com as minhas limitações humanas, tenho na cabeça e no coração o quadro dos acontecimentos, dia a dia, hora após hora, e percebo as nuances, as variações que acontecem ininterruptamente, vendo exatamente o lado humano e intuindo o lado espiritual. Há muito que eu percebo isso, mas somente no decorrer dos últimos 2 anos é que as coisas se definiram, e eu fiquei convencido de que havia uma crise. Fazendo uma retrospectiva das coisas que aconteciam, marquei na minha mente uma data, 1981. Foi quando Neiva teve uma crise dos pulmões e deu entrada em estado grave no hospital. Quando ela saiu, foi com um dispositivo de oxigênio que alimentava os pulmões pelo nariz. Isso a obrigava a ficar permanentemente próxima a uma garrafa de oxigênio com um incômodo dispositivo que entrava por 2 tubos em seu nariz. Dessa data em diante, as coisas foram se modificando. Ela foi rareando suas idas ao templo e eu também diminuí a minha atividade junto aos rituais. Os serviços nunca foram interrompidos e sempre funcionaram com precisão, mas o equilíbrio energético foi se alterando gradativamente. Neiva sempre dizia que o templo tinha 3 portas e a gente raciocinava em termos de portas físicas. Mas, na proporção em que eu ia sofrendo as consequências da crise, era obrigado a penetrar cada vez mais em meu íntimo, ao mesmo tempo que me lançava a estudar os escritos de Neiva, buscando respostas. Foi quando se tornou óbvio que as portas eram, na verdade, as raízes dos trinos, Araquém, Sumanã e Tumuxi. Enquanto Neiva estava encarnada, ela, na sua clarividência, amainava as descompensações energéticas, mantendo o equilíbrio das 3 forças. Mas, a partir do seu desencarne, o quadro se alterou. Mais tarde, em 84, foi admitido no quadro o trino Ajarã, operando com base na lei Dharmoshinto para consagrações nos templos externos. Mas isso não alterou o sistema básico das 3 forças. Desde o desencarne de Neiva, por uma interpretação incorreta do equilíbrio de forças, foi feito um recartilhamento que, na minha opinião, não está funcionando. Essa mudança dos posicionamentos das energias alterou o equilíbrio e o templo foi e está perdendo forças. Tudo foi previsto dos posicionamentos das energias, alterou o equilíbrio e o templo foi e está perdendo forças. Tudo foi previsto no plano espiritual numa perfeita orquestração, conforme iam chegando os componentes do mestrado. O primeiro a chegar foi o Tumuxi, que organizou a conceituação básica da doutrina revelada por Neiva. Esse era a força do reino de Tumarã, herdeiro dos Equitumãs. O Tumuxi pertence a uma legião da linha intelectual comprometida com as conquistas científicas, sendo, portanto, a raiz doutrinária. O terceiro
foi o Araquém, com a mesma força dos Tumuxis, mas na linha kármica, nos encantos, no processo desobsessivo. O segundo a chegar foi o Sumanã, a força de igual poder dos Tumuxis e dos Araquéns, mas voltado mais para as curas. Os três juntos, com 3 raízes cada um, formando o primeiro nono ou nono, são as 3 portas do templo, ou seja, a cura desobsessiva doutrinária. Veja então, meu caro conde, como essa corrente é perfeita nos mínimos detalhes. Quando uma pessoa entra no templo, ela depara logo com a mesa doutrinária que funciona como um portal de desintegração. Em seguida, ela encontra os tronos que formam os sandais desobsessivos e, por fim, encontra a sala de cura que é formada pelo sandai curador. Se a mesma pessoa tiver a oportunidade de ouvir no mesmo dia os cantos dos trinos, ela não terá dúvidas sobre as funções de cada um. Imagine então, meu caro conde, se ouvisse o relato das origens de cada um dos trinos. Enquanto isso, o roteiro do trino Ajarã seguiu uma linha inteiramente nova, de herdeiro da missão de Neiva, para quem ela deu o poder de consagrar na lei da Armoshinto, a caminho de Deus, mas principalmente voltada para os tempos externos, a coordenação. Na abertura dos trabalhos, a chave é precisa. Segue a linha de chegada do mestrado, falando dos raios sol, e depois acrescenta o último a chegar, ressalvando entretanto a figura do jaguar, e frisando que foi o primeiro doutrinador. Portanto, formando uma contagem em separado dos outros trinos, com possivelmente os mesmos poderes de raízes. É perfeito. Nós lá no meu planeta sabemos a missão de Seta Branca e acompanhamos de perto o desenrolar das coisas aqui na Terra. Eu sou um estudioso do planeta Terra e é por isso que vim dar uma olhada pessoalmente. Meu tempo é limitado e eu gostaria de ouvir a opinião dos outros, mas creio que você não tem muito a se preocupar. O sistema implantado é perfeito demais para que seja atingido. Naturalmente, os componentes estão sofrendo as pressões do final do ciclo e logo voltarão a se equilibrar. Afinal de contas, a Terra é um planeta kármico e a tendência é a predominância da lei kármica, que é a lei do transitório, do estar sendo. Nem disse isso e desapareceu. Fiquei meio frustrado. Analisei o que havia dito e fiquei na dúvida. Seria realmente um espírito de escala superior? Ou seria um Vale das Sombras disfarçado? Aí então fui lembrando das observações que ele fizera e fiquei convencido que era realmente um espírito superior. Passaram-se alguns dias e o estranho visitante não me saía da cabeça. A toda hora eu me surpreendia falando com ele, ou melhor, pensando no que iria falar com ele se ele aparecesse. Percebi então quanta necessidade de desabafo a gente tem. Quanto saco a gente engole e que não consegue expelir. Quantas saudades do tempo de Neiva. Às vezes eu passava semanas tensionando fazer uma determinada pergunta a ela e a oportunidade nunca se apresentava. Um dia qualquer, ela responderia à minha pergunta em alguma aula ou por acaso em outro lugar qualquer. Outras vezes a gente sentia necessidade de se abrir, de desabafar. Mas chegava-se perto dela e a gente perdia a coragem. O desabafo que a gente ia fazer ficava tão pequeno. Oh, tia Neiva, por que você se foi? Passou-se uma semana e um misterioso visitante apareceu. Chegou e foi logo fazendo perguntas. E a primeira pergunta que ele fez foi sobre o assunto que mais vem preocupando ultimamente, sobre as energias. Ele perguntou: de que forma? Quais os sintomas que você vê a diferença entre a manipulação das energias, como diz você, horizontalizadas ou verticalizadas? Bem, já lhe expliquei que as energias da Terra vibram numa gama entre 1 e 16 vibrações por segundo do relógio. Não sei as outras escalas vibratórias acima dessa gama, mas tenho uma ideia aproximada. Digamos que o plano etérico, no astral e no mental, cada um desses planos tem a sua gama vibratória superior à da Terra.
Eles compõem as três forças positivas do homem, formam o eu superior, a individualidade. Esse eu superior, estando acima do padrão vibratório da superfície da Terra, entra em contato com os planos espirituais da luz crística, do Evangelho de Jesus. O eu, se iluminando com a luz divina, clareia os 4 planos negativos da personalidade, o eu inferior e o comportamento, e a conduta doutrinária muda completamente. O médium desenvolvido e consagrado obtém com naturalidade a entrada para o seu eu superior e vai mantendo contato com o plano espiritual, substituindo sua conduta normal, personalística, a conduta do seu eu inferior pela conduta do seu eu superior. Vai matando cada dia um pouco suas tendências vingativas e punitivas pelas leis do eu superior, que são as leis do perdão, da paciência, da tolerância e da sabedoria. João, capítulo 3, versículos de 3 a 21. Se não fosse esse fato, há muito que nossa corrente já teria desaparecido, pois são os rituais que garantem o processo evolutivo dos médiuns. Mas isso é relativo, ficando sua verdadeira evolução na dependência da maneira como ele encara esses mesmos rituais, da conscientização gradual que ele vá tendo, da interpretação correta e do grau em que ele se mediuniza. Então, respondendo à sua pergunta, eu diria que se os médiuns têm uma visão mais ampla da corrente e sabem intuitivamente que ela visa seu progresso espiritual, eles manipulam as energias na vertical. Se ao contrário, eles têm uma visão acanhada, simplista, eles apenas manipulam na horizontal, na gama vibratória da Terra. E esse fato, esse que o preocupa, de os médiuns estarem tendo uma ação horizontalizada, voltados mais para as suas personalidades do que para as suas individualidades, se aplica a todos os graus hierárquicos? Bem, para poder responder a essa pergunta, eu tenho que voltar um pouco atrás na forma de ensino, de instrução, e na maneira como sempre foram feitas essas coisas em nossa corrente. O sistema sempre foi piramidal. Neiva, embora nunca se tenha dado um título hierárquico, só afirmando que era clarividente, ocupava o ápice da pirâmide, que era a única fonte de ensinamentos, a fonte primordial. Os ensinamentos eram originais e não se apoiavam em livro algum. Até mesmo o Evangelho era pregado à maneira dela, sendo essencialmente verbalizado. Mas tudo que ela recebia, ou melhor, quase tudo dos mentores espirituais, ela registrava em anotações. Essas anotações não obedeciam a uma sistemática, sendo comum não trazerem datas ou seguirem um ritmo crescente. Tanto que fica difícil para nós, atualmente, fazermos um cronograma desses ensinos. Por outro lado, eu me preocupava com isso, pois tudo que ela ensinava era valioso e não tínhamos muitas facilidades devido ao trabalho intenso e falta de equipamento. Foi a partir do mestrado que eu comecei a gravar suas aulas e também as minhas, e que constituem um acervo de nossos arquivos. Os livros escritos foram algo à parte, um misto de Neiva e do Tumuxi, predominando a sua linha mestra. Eles começaram a ser escritos antes de nossa chegada ao Vale. Nesse tempo havia um sentido de transição, uma incerteza quanto ao futuro. Só Neiva mesmo sabia das coisas. Foi no ano de 1966 que eu apareci, e Neiva começou a usar a minha mediunidade intuitiva para escrever os livros que formaram a infraestrutura intelectiva da doutrina. Eu me afligia muito enquanto escrevia. A responsabilidade era muito grande, e eu estava escrevendo coisas que não entendia bem, usando a minha intuição. A toda hora eu mostrava a ela o que havia escrito, e com isso cheguei mesmo a aborrecê-la. Muito tempo depois é que descobri que ela não perdia uma palavra do que eu escrevia. Ela via tudo pela sua clarividência, e era por esse sistema que a espiritualidade também via tudo. Nós nunca soubemos, e não vamos saber jamais, a profundidade e o alcance da clarividência de Neiva. Talvez um dia, quando nos evoluirmos, alcançarmos planos mais altos, então saberemos. Tudo vinha por ela,
e tudo vinha a ela dos altos planos espirituais. Em 1969, quando chegados aqui e a corrente passou a ser conhecida como Vale do Amanhecer, nossa tarefa se dividiu um pouco. Ela atendia ininterruptamente dia e noite os que a procuravam, e eu passei a cuidar de dois aspectos básicos: a sobrevivência material e tudo que se referia ao templo, trabalhos, desenvolvimento de médiuns e etc. Nesse tempo, eu usava meu uniforme todos os dias. Depois, na medida em que os jaguares entraram para a corrente e Neiva ia delegando funções, as coisas iam se organizando num processo bem natural, bem simples. Mas foi a partir da iniciação Dharmoshinto e do mestrado que a hierarquia foi se estruturando, recaindo as funções na disponibilidade dos médiuns. No mistério das vidas na Terra, a corrente do amanhecer se organizou na base evangélica de muitos terem sido chamados e poucos terem sido escolhidos. Por 1000 razões diferentes, foi àquele que se apresentava, estava disponível para a missão, que Neiva outorgava os cargos e os encargos. Todos os jaguares que apareciam tinham gabarito. Todos tinham tido no mínimo 19 reencarnações aqui na Terra. Conheciam na sua individualidade a missão de Seta Branca e de Neiva. Já vinham jurados ao sistema crístico, mas todos dependiam de sua personalidade kármica, do enredo que estavam vivendo, das cobranças, das situações socioeconômicas, dos seus amores e desamores. E foi nessa base que foi se estratificando a corrente. Vez ou outra, uma defasagem, uma perda, ou melhor, a perda de um investimento, mas sempre surgindo um espartano para substituir o faltoso. Nesse ponto, também nossa hierarquia é original. O faltoso não é substituído no sentido exato da palavra, mas outro da mesma potencialidade parte de seu ponto fazendo a mesma coisa. O faltoso ficando comprometido a fazer a sua parte noutra oportunidade, aqui ou alhures. Em maio de 1978, foram consagrados os adjuntos e os trinos, e delineadas as raízes de cada um, Araquém, Sumanã e Tumuxi, e passaram a formar a base da corrente mestra, as 3 portas do templo, representando a cura, a desobsessão e a doutrina. Espere um pouco, espere. Depois você me explica melhor as hierarquias. O que eu quero saber é o porquê daquilo que você chama de horizontalização da corrente. Como isso está se manifestando e até que ponto isso afeta o funcionamento de tudo. Você também parece que está impaciente, não é? É lógico que para explicar as coisas eu tenho que dar muita volta, e é exatamente na organização hierárquica e iniciática que está havendo erro. Então explique, que tipo de erro está havendo? Pense. Eu disse há pouco que são 3 portas do templo: a cura, a desobsessão e a doutrina. Logicamente eu deveria estar dando a doutrina, o Araquém deveria estar cuidando dos problemas desobsessivos, e o Sumanã estar cuidando da cura. E não é isso que acontece? Não, não é. O Araquém cuida dos cursos, do ensino, abre todos os rituais, faz as escalas, enfim, cuida de tudo que se refere ao relacionamento com o corpo mediúnico. E você, o que faz? Eu fico rezando. E o Sumanã? Eu não sei, talvez também fique rezando. Mas como nasceu essa situação? Nasceu de uma questão de conceito e julgamento, exatamente do oposto do Evangelho. Enquanto Neiva existia no plano físico, ela manobrava a corrente com sabedoria e um estilo próprio. Eu comparo esse estilo com um rio que corre serenamente e de águas límpidas. Um dia a ponte do rio secou e as águas foram baixando, baixando, e tudo que havia no fundo foi aparecendo: pedras, latas vazias, tocos apodrecidos. E os trinos, eu inclusive, não se apercebem disso, do momento mais importante de suas vidas, aquele momento em que implicitamente a corrente foi deixada em nossas mãos e que não foi bem aproveitado. E o que deveria ter sido feito que não foi? Bem, a primeira medida, a providência fundamental, era de reabrir a fonte que alimentava o rio. Rio seco não corre,
Não tem água para matar a sede. Para a sede. Desta viagem, viemos equipados do bem.